Bem, meu povo, esse é o terceiro e último vídeo dessa semana. Seja bem-vindo ao Comente Bíblia. Nós estamos lendo praticamente, né, as profecias de Isaías. Porém, esse vídeo dessa ocasião aqui, nós vamos falar sobre a cura miraculosa do rei Ezequias, meu povo. E essa cura miraculosa você vai encontrar em 2º Livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo 1º. Você vai encontrar também alguma coisa em 2º Crônicas 32, do 24 ao 26, ok? Vamos lá. Isso é o ano 712 a.C. Opa, peraí. 712 a.C., tá bom? Isso naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Então o profeta Isaías, esse das profecias que eu estou falando aí desde o último vídeo, tá? Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará dessa enfermidade. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, no caso do palácio, né? A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, diga: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu predecessor. Não aparece como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Davi. Estou falando do reino do sul, falando de Judá. A referência lá é Davi, né? E Ezequias estava fazendo tudo conforme a vontade de Deus, como fez Davi. Certo? Versículo 5. Volte, diga assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. E aqui tem uma parte que eu quero fazer. Na hora que a gente está na aflição, a gente pensa que Deus não viu, não vê, não se importou. Mas Deus é um Deus que sempre vê a lágrima e sempre vê a aflição. Vocês lembram da história do poço, daquele que me vê? Laai, Beer, Roy, né? A escrava egípcia? Pois é, se ele escuta até o clamor do filho de uma escrava egípcia, ou uma escrava egípcia por estar grávida, né? Veja bem, então eu vi as suas lágrimas, eu ouvi o seu lamento e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo e acrescentarei 15 anos à sua vida, tal, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. Então disse Isaías: Preparem um emplastro de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías então responde: O sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu a você. Olha, a gente precisa de um sinal de que Deus, parece que Deus é infiel, parece que Deus promete, mas não faz, né? Precisa de um sinal para crer que ele vai fazer. Olha aí. Então o sinal é o seguinte: o que você prefere? Que a sombra avance ou que a sombra recue 10 graus na escadaria? É o relógio natural que eles tinham lá, né? Ainda, olha que ousadia. Você prefere o que, Ezequias? Que a sombra avance ou recue? O que você prefere, Ezequias? E aí, verso 10 diz Ezequias: Como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Tá bom? Aí é interessante isso. É interessante. Você quer o quê? Você quer um sinal? Como é que você quer? O natural é que a sombra fosse avançando, porque o sol provavelmente já estava indo se pondo, né? E aí, não, eu quero que ele volte. A Terra fez deu uma debreada aí, deu uma freada, né? E ela simplesmente não só parou, ela retrocedeu. Ela voltou aí, só para dar um sinal de que o cara ia ser curado. É ou não é poder de Deus isso, né? Então, segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, diz que naquele tempo Ezequias ficou doente, quase morreu, ele orou ao Senhor, tal. É a mesma narrativa, certo? A ideia que passa aqui é que, assim, o verso 25, Ezequias orou ao Senhor, que foi, e aí foi tratado, né? Diz que a ira do Senhor veio sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém, por causa dos pecados, é claro. É aqui, o primeiro texto que eu li não fala claramente isso. E diz versículo 26 também, de Crônicas, segundo livro das Crônicas 32, versículo 26, diz que Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho
como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre ele durante o reinado de Ezequias. Tá bom? E aí a gente volta às narrativas do Isaías, capítulo 38, vamos olhar o versículo 1, diz que naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. Isso aqui é o profeta Isaías narrando a mesma história que está em 2º livro dos Reis e em 2º livro das Crônicas, capítulo 32, tá bom? 38, verso 9, vai falar da gratidão de Ezequias pela cura. Isaías 38, 9 diz, depois de recuperar-se desta doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. Minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão. E ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Enfraqueceram-se os meus olhos. Eu estou aflito, ó Senhor. Vem em meu auxílio. Verso 15. Mas que posso dizer? Ele falou comigo e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa desta aflição da minha alma, né? O Senhor, por tais coisas, os homens vivem, e por tais coisas também vive o meu espírito. Tu me restauraste a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Então, em teu amor me resgataste, ou me resguardaste da cova e da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar a tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade aos filhos. O Senhor me salvou. Cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Essa foi a oração do Ezequias, meu povo. Tá bom? Essa oração do Ezequias está no livro de Isaías, no capítulo 38, do versículo 9 ao 20. Ok? Foi Isaías quem registrou isso. Interessante, não é? E não não está na história do livro dos reis aqui. No caso, foi só Isaías que registrou. Isaías capítulo 40 vai falar da bênção futura para os povos escolhidos, ou o povo escolhido de Deus, promessa de conforto, né? Isaías 40, verso 1 diz, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Isso aqui já é falando do que vai acontecer depois do exílio. É a bênção futura, tá bom? Não é liberação não, tipo assim, não vai mais para o exílio não, já sofreu. Não, isso aqui é a bênção futura, tá falando de futuro, depois que eles voltarem do exílio. Ok? Então Isaías 40, verso 3 vai dizer, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, façam o deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os outeiros acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois o Senhor é quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que hei de clamar, ou o que clamarei? É o seguinte, toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai, e a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. Ok? A relva murcha, as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Verso 9 diz, você que traz boas novas a Sião, subam ao templo, a um alto monte, né? Perdão, subam a um alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, ergue a sua voz com fortes gritos. Erga a mão, não tenha medo, diga à cidade de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte, ele governa, as suas recompensas com ele estão, o seu galardão o acompanhará, como pastor ele cuidará de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as suas ovelhas, que amamentam as crias, ok?
Quem mediu as águas na concha da mão, como com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor e o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como um pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para os holocaustos. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor os menos que nada, ou menos que nada. Com que vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourive cobre de ouro e para a qual modela corrente de prata? Ou com um ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem para que não caiam, né? Colocar no andu, né? Um nicho, para que não caia. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra neles, ou sopra sobre eles, e eles murcham. Um redemoinho os leva com palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que vocês clamam, ó Jacó? E por que vocês se queixam, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. É o que vocês dizem? Será que vocês não sabem? Não ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, Criador de toda a terra, ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ok? Semana que vem tem mais, se o Senhor nos permitir.